Olá, bom dia. Meu nome é Emerson de Carlos Barros, eu sou estudante do curso de agronomia e eu vou falar um pouco para vocês mais sobre a ferrugem do Baru, de Pteryx alata, que é causado por um fungo conhecido como Phacóspora sp. Esse aqui é um pouco do meu roteiro de apresentação, que eu vou estar passando para vocês. Eu vou frisar sobre a parte de introdução, é, sobre o objetivo desse estudo. Vou falar também sobre o desenvolvimento. No finalzinho, eu vou disponibilizar para vocês as referências bibliográficas para quem quiser fazer uma pesquisa mais a fundo. Vou falar um pouco sobre informações também adicionais da amostra, frisar sobre sintomologia, etiologia, epidemiologia e táticas e métodos de controle. Bom, o Baru, ele é membro da família Fabaceae, e, ou seja, ele é encontrado em diversos locais espalhados pelo Brasil, como Cerrado, Cerradão Mesotrófico e Floresta Mesofítica. O Baru tem despertado interesse em plantações a fim de, bom, para a produção de frutos e recuperações de áreas degradadas. Mas, como assim? A produção de frutos, mas é para partes comerciais. Mas o que que uma que muita gente hoje em dia, como o barões nessa atividade, ele não era visto igual hoje em dia muitos pesquisadores estão vendo. Ele era uma determinada espécie que era deixada meio que de lado. E hoje em dia ela vários sinais positivos e beneficiamento para a sociedade em si, né? E um deles é para recuperação, ele auxilia na recuperação de áreas degradadas. Por quê? Um que as suas raízes, ela pode, tipo, adentrar mais a fundo ao solo, certo? E facilitando com que o solo ele permita mais a fixação de nitrogênio é, por essas fissuras que a raiz disponibiliza no solo. Outro fator, que por essa raiz fixar profundamente no solo, ela inibe, tipo, se evita que aconteça futuras erosões, porque ele deixa mais o solo seguro, mais o solo estabilizado. E também, por ser uma cultura de copa densa, de muitas folhas, ela auxilia para a cobertura do solo, protegendo o solo, né? Para não ficar aquele solo descoberto, aquele solo pelado. Então, ele sempre que você for debaixo de uma árvore dessa, o solo vai estar todo forrado. Isso é um fator importante. E suas sementes, ela também serve para como meios comerciais e também para alimentar a fauna local e preservar aquele ecossistema, certo? Utiliza suas polpas e amêndoas, né? Embaixo para fins comerciais. Por quê? Suas amêndoas eles também utilizam para fabricação, usa ela muito para fabricação de paçoca, da amêndoa do bauru, e também utiliza a sua amêndoa triturada para produção de rapaduras. E hoje é uma diversidade de doces que está saindo muito no mercado. Outra coisa também, essas amêndoas, elas têm tipo umas fibras, e essas fibras elas é utilizado para a produção de algumas bebidas, e como bebidas alcoólicas. E ela auxilia bastante em fermentação, que essa bebida precisa muito, né? Então essas fibras auxiliam bastante. E sendo uma cultura que ela é perene, é considerada uma cultura perene, é normal que aconteça incidências de doença. E uma das doenças mais importantes dessa cultura é a ferrugem do barro, conhecida como Phacóspora sp, perante um fungo, que ela age de forma grosseira e acelerada na determinada cultura. Qual fungo é responsável por essa doença? O fungo é conhecido como Phacóspora sp, ele é um fungo de rápido a cultura e ele apresenta diversos registros de ocorrência de hospedeiros espalhados pelo mundo. Onde ocorre esse sintoma? Bom, o sintoma de primeiro, ele já é visto na folha, como umas fissuras, uns poros, pontilhados, de pontos, né, de cores diferentes do que do normal da folha, na parte abaxial e adaxial da folha. Onde surge o fungo? Bom,
O fungo em si, ele surge na parte abaxial da folha, por uns urédias e as estruturas de reprodução do fungo. Então, ele é reproduzido na parte adaxial da folha. É uma parte mais, como posso dizer, protegida. E depois disso, ele avança para a parte, já vai avançando pela parte superficial, adaxial da folha e progredindo para todo a cultura, né? Com a severidade de infecção em questão de tempo para a planta. Bom, como toda doença, a gente tem que levar muito em consideração o manejo e o controle dela, né? E para a ferrugem de Bauru não é diferente. A sua severidade ela é elevada. Mesmo que vamos levar em consideração ou a gente para pensar, a cultura do Bauru. Se tem incidência de um fungo, às vezes pode ser que no nosso modo de pensar, né? Às vezes pode ser que o seu método de transmissão, de desenvolvimento seja devagar por ser um fungo minúsculo e uma cultura densa, grande. Então, a gente for parar para pensar, a gente acha que é assim, tipo, vamos levar em consideração a um exemplo da soja, por exemplo, né? Que se uma soja, uma cultura já menor, se um fungo for, ela vai agir de forma rápida. Mas não, na cultura, grande cultura, como o barulho, não é diferente, porque esse fungo ele tem uma velocidade tremenda de proliferação. O seu desenvolvimento é muito acelerado. Quando você começa a ver os primeiros sintomas de, num determinado local, por exemplo, numa folha, você pode ter certeza que em várias outras folhas você já vai ver esse sintoma. Porque ele já começa numa folha, já e várias outras. É questão de tempo, sabe? É muito rápido a sua severidade. É, a planta ela pode ser infectada por um período, né, como eu falei, curto, e isso dificulta também o acesso de controle, porque o que acontece? Quando a gente já chega na planta, que a gente já vem em incidência, o certo é usar táticas de controle, procurar qual que é a melhor forma de controle e para poder, tipo assim, eliminar esse fungo, assegurar mais esse fungo, inibindo que ele acelere, que o seu processo seja mais evolutivo. Ter perca na produção, né? Bom, como eu falei, o fungo ele é da Phacos precipite. É, e a sua primeira ocorrência foi em meados de 2001 a 2002, só que não foi diretamente na cultura do bagu, foi em outro tipo de cultura e ele foi progredindo. A partir do momento que ele foi passando de cultura para cultura, né, foi ocorrendo mutações e desenvolvimento desse fungo. Mas meados de 2001, 2002 foi codificado, tipo, seus primeiros sintomas, seu primeiro contato, né? Foi nessa faixa etária dessa época. Quais são os seus impactos? Como eu volto a falar, né? Como toda doença, toda praga tem seus impactos. Eu vou falar, levar um exemplo aqui, vamos supor, numa cultura do milho, um exemplo. É, uma espécie de doença pegar ele, a gente vai falar assim, ah, em questão de produtividade em grãos, vai diminuir. Se você deixar esse fungo nessa cultura, levando em consideração os milho, se deixar essa doença progredir, às vezes de 90 a 95% de produção de CET vai cair para 40 ou menos, um exemplo. Vamos para o lado do Baru, que é uma cultura, é, não é muito assim, igual eu falei no começo, é bem levado em consideração. No Bauru não é diferente. Porque o que que acontece? Para quem frisa retirar dessa cultura, igual questão de amêndoas, questão da sua polpa, isso tem perca muito grande, sabe? Chega a acontecer perca de até 50% da sua produção. Por quê? Para isso, vocês querem ter amêndoas bem robustas, amêndoas boas, sadias. Com a incidência incidência dessa doença, vai diminuir bastante. Vai ficar aquela amêndoa raquítica. Então, vai ter menos produção, entende? Para a parte de indústria, isso eles levam muito em consideração. A qualidade daquele produto. Então, diminui bastante. É, e culturas que podem atacar. Bom, não só culturas como perenes, né? Bauro ele é considerado uma cultura perene, mas ele pode infectar outros tipos de cultura. A incidência de uma espécie de ferrugem também em cultura da soja, porém
soja, milho, porém é, métodos diferentes do que de uma cultura igual do milho. Desculpa do barulho. Bom, um pouco sobre os materiais e métodos desse meu. Primeiro foi coletado folhas com sintomas e levado ao laboratório e foi feita técnicas de pescagem, ou seja, foi a campo, coletou folhas, onde se podia analisar esporos desses fungos e levado para o laboratório, onde foi feita técnicas de pescagem. Foi pescando somente os esporos do fungo, passando para uma lamínula com um líquido chamado de azul de algodão. E esse preocupado de fundo, né, depois transferido para lá, mas foi levado para um microscópio microscópio e lupa para poder analisar mais a estrutura daquele fungo e dar o seu, é, da sua pauta, né, de que se realmente era o fungo e qual fungo que é. Foi realizado também corte histológico. O corte histológico ele é muito bom porque ele auxilia para você verificar certinho, se pega a parte da folha que está que está danificada com fungo, você faz um corte bem fininho naquele local para saber o seu nível de contato que ele está tendo diretamente adentro da folha. Foi tirar também fotografias para compor o banco de dados e para poder mais aprofundar no estudo. O objetivo desse meu boletim, o objetivo principal dele é o estudo e análise de sintomologia, etiologia, epidemiologia e controle da ferrugem incidente do baú causada por Facóspora sp. É, desses objetivos é recolher provas, recolher simulações desse fogo, para ver se realmente era fogo. Então, a primeira coisa, foi a campo, como eu disse, recolheu materiais para poder decodificar esse fundo. Perante isso, fazer estudo de como é o seu método método de, como eu posso falar, de danificação, né? Método de ataque naquela cultura, para ver como é o seu desenvolvimento, para ver sua severidade, para ver que os pontos positivos, pontos negativos, e ele mais pega naquela cultura. Então, foi fazendo, recolhendo essas provas, montando um banco de dados para saber mais sobre o seu desenvolvimento, para saber depois, por fim, métodos de controle, se há métodos de controle é, naquela cultura. Bom, sobre o hospedeiro, ele é o Dipteryx alata vockel, da família Fabaceae. A doença é a ferrugem, né? E seu agente causal é o Facóspora sp. É um telemorfo. O seu local de colheita foi coletado no IF Goiano Campos, Urutaí. E a taxonomia, que o fungo pertence à família Facóspora, pertencente ao reino Fungi e divisão de Basimicota. Bom, a sintomologia, a ferrugem, ela, ela tem amplitude de 2 a 5 milímetros de diâmetro, ou seja, então ele pode estar presente em várias estruturas da planta. E tem uma facilidade de desenvolver, porque por ser uma espécie minúscula, entende? A olho nu, então, ela tem essa facilidade. Ela pode estar presente em todo o limbo foliar, quanto no meio da folha e também nas bordas. Esse sintoma pode ser visto a olho nu. Sim, o sintoma ele pode ser visto a olho nu, certo? Com facilidade. Porém, o fungo em si, ele não tem como ser visto a olho nu, como nem todos os fungos, né? Então você tem que levar para o laboratório. Agora, o sintoma, aquelas uretes, aqueles esporos, aquelas pontinhos, aqueles pontinhos pretos diferentes da folha, pode ser visto a olho nu. E os principais sintomas podem ser identificados por esporos já na parte foliar, onde está o causador da doença. Então, essas partes podem sim ser vistas a olho nu. Você vai ver uma anomalia na folha. Então, isso tem a facilidade. Bom, essa doença ela tem grande incidência em tecidos foliares maduros e no seu estado avançado apresenta haloclorófilo. Nós estamos vendo aí na folha, essa parte mais bem densa, escura, é seu estado mais avançado. Então, ela tipo, leva a folha senescência.
Ah, na parte mais embaixo aqui, vocês conseguem ver uns, tipo uns esporozinhos amarelos, isso é o que você consegue ver que é a incidência do fungo. Já do lado também, e é desses aí que você tira, a partir dessas, todas essas estruturas, tudo que você vê da folha, você vai tirando e vai passando para a lâmina, igual eu expliquei passado, pra você levar para o microscópio para você saber identificar o fungo, e se sim, é aquele fungo, é perante isso daí. Aqui em cima vocês conseguem ver já o estado já avançado, né? Aqui também na folha, aqui nessa imagem do meio aqui, é, também já é um estágio já de avançado, está levando a folha senescente. E também vocês conseguem analisar que tem todo, tipo, uns grominhos, uns pontinhos, também faz parte desse fundo. Etiologia. Os ureosporos nascem de maneira simples. As paredes são quinuladas, de coloração marrom, ou de várias colorizações mais claras de esporos germinativos não ectorais. Aqui já são fotos do fungo no microscópio. Vocês conseguem ver, eles têm tipo umas bolinhas amarelas, então esse já aí, já no microscópio, já facilitou sua identificação. E a epidemiologia, então, bom, os fungos, eles têm temperaturas mais quentes, 20 a 30 graus, favorecendo o desenvolvimento do fungo. A umidade é importante para que ocorra a germinação do esporo e crescimento do fungo. Então, se você colocar o fungo caso você pegue uma folha, um exemplo, um, né, um tecido, que isso ainda não tem a presença de esporos, você pode estar colocando ele na sua temperatura adequada e deixar por um período de descanso. Esse período é auxiliar para que nasça esporos nessa folha, facilitando sua pescagem para analisar esse fungo. Então, a gente usa muita tática disso para melhorar a visão, para melhorar o reconhecimento desse fungo, né? Caso às vezes você pegue e não esteja tão bem formado. Controles. Bom, aqui tem os métodos de controle. Quatro métodos de controle, porém alguns desses não foi constado, tipo assim, não é certificado. O primeiro deles é o controle genético. O controle genético, o que é esse controle genético? A utilização de sementes ou plantas mais resistentes, para saber se há cultivares mais resistentes ou próxima desses que pode estar ocorrendo essa infecção, certo? Uma outra é o controle químico. Bom, o controle químico ainda não há, tipo assim, confirmado um tipo de controle químico. O banco de dados pode ser utilizado para a cultura do barulho, para conter este fungo. Então, ou seja, estudar táticas de controle químico que pode ser utilizado para esse tipo de fungo, para esse tipo de gênero. Outro controle biológico também não é diferente do controle químico, que também não há é, uma certificação que tem um tipo de controle para utilizando o controle biológico. Não é 100% certeza, é um estudo que está sendo levantado, mas há possibilidade há uma possibilidade de ter o auxílio de tricoderma para o controle biológico. Então, também não é uma certeza, mas há uma possibilidade deste controle ser eficaz. E por fim, o controle físico. O que é o controle físico? O controle físico ele é um método de mais que mecânico, tipo igual fazer uma poda, retirar restos vegetais que estejam infectados com essa doença. Porque o que que acontece? Mesmo que a planta, a folha, caia no ao solo e estiver infectado com este fungo, ela pode ser disseminada, certo? Outra coisa, é fazer as podas, né, e retirar as galhos. Mas a gente tem que levar em consideração, vamos supor, essa plantação está destinada a meios industriais, para meios benefi- beneficiamento econômico, é um método. Ah, essa cultura é determinada para, como eu posso dizer, mas é para igual aquela parte de reestruturação de áreas degradadas, já é outra coisa, entende? Então, é dois um fator que a gente tem que levar em consideração. Bom, aqui é a literatura que foi citada na apresentação, no decorrer da apresentação. Caso que queiram fazer uma pesquisa mais a fundo, pode estar recorrendo às literaturas aí.
Aqui é meu contato, também caso queira estar tirando dúvida. E meu muito obrigado pela atenção.